A gente sempre diz que é favorável para o sucesso do trabalho de parto que a mulher entre em trabalho de parto de maneira espontânea, ou seja, que ela comece a ter as suas contrações espontaneamente, então ela vá à maternidade já com o trabalho de parto instalado. Mas existem algumas situações onde realmente a gente não tem, entre aspas, o tempo para aguardar esse início do trabalho de parto. Isso acontece, por exemplo, em algumas patologias como hipertensão arterial, principalmente a pré-eclâmpsia, né, diabetes, quando a ruptura das membranas acontece de uma maneira prematura ou até na fase de termo mesmo, que a gente chama a ruptura prematura após 37 semanas de idade gestacional. Tudo isso pode acontecer ou pode indicar uma necessidade de se antecipar o nascimento do bebê. E aí então, como eu disse, a mulher ainda não chegou naquelas suas 40 semanas para que o trabalho de parto ocorra espontaneamente. E é muito pouco provável que, se a gente ficar aguardando esse trabalho de parto espontâneo, ele vá acontecer em torno de 37, 38 semanas de idade gestacional, ou quando até mesmo que a ruptura prematura de membranas acontece. Ainda que nos casos de ruptura prematura de membranas exista até uma certa maior chance do trabalho de parto espontâneo acontecer. Porém, uma vez que existe a necessidade do nascimento antecipado, seja ele prematuro ou seja no termo, o parto normal ou o parto vaginal ainda pode acontecer. Como a gente faz isso? Induzindo o trabalho de parto. Existe então a possibilidade de indução do trabalho de parto. Existem métodos farmacológicos e mecânicos para a gente induzir o trabalho de parto. Um desses métodos farmacológicos diz respeito a colocar um comprimidinho de prostaglandina no canal vaginal, né? E a gente sabe que essa prostaglandina ela vai desencadear uma resposta inflamatória ali e favorecer o início do trabalho de parto. Às vezes, com um comprimido apenas a gente não consegue essa resposta, a gente tem que colocar 1, 2, 3 comprimidos com um intervalo de 6 horas, então essa indução do trabalho de parto é um pouco mais demorada do ponto de vista de resultado, ou seja, de início de trabalho de parto, e também pode variar de mulher para mulher. Então é preciso ter em mente que quando se decide pela indução do trabalho de parto para se tentar o parto vaginal, essa indução ela não pode ser feita de uma maneira extremamente rápida. Ela vai demorar um pouco para acontecer. Em outro cenário, onde a gente também indica a indução do trabalho de parto, diz respeito àquelas mulheres onde o trabalho de parto espontâneo, por alguma razão, não aconteceu em torno ali de 40 semanas. A gente pode acompanhar ou aguardar esse trabalho de parto de uma maneira segura, tanto para a mãe quanto para o bebê, até 41 semanas de idade gestacional. Quando ela chega a 41 semanas de idade gestacional, então, se o trabalho de parto não aconteceu, o parto normal ainda pode acontecer. Como? Fazendo a indução do trabalho de parto. E aí essa indução ela vai ser realizada de acordo com um exame do colo do útero, ou seja, aquele exame de toque vaginal, que eu sei que é bastante desconfortável para muitas mulheres, mas ele é fundamental para se decidir o método, para se definir o método de indução do trabalho de parto. Então são as características do colo do útero naquele momento que vão determinar a melhor forma de indução do trabalho de parto. Então isso pode acontecer. Então dentro desses cenários, dentro dessas situações clínicas ou situações obstétricas, a gente pode indicar a indução do trabalho de parto. A mensagem que eu gostaria de deixar no final é que, mesmo que esse trabalho de parto não tenha acontecido espontaneamente ou que exista alguma patologia envolvida como indicação para a antecipação desse parto, se existir um controle clínico dessa mulher, se existir uma boa vitalidade fetal, o parto normal ainda pode acontecer, ela não precisa ser encaminhada diretamente para o parto cesáreo. Se existir algum comprometimento da vitalidade fetal ou alguma situação não muito tranquilizadora que possa permitir o aguardo do trabalho de parto com a indução, aí sim o parto cesáreo possui a sua indicação precisa.